Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos. Hoje eu estou fazendo a live essa hora porque eu tive um compromisso na igreja e foi muito bom o encontro que nós tivemos hoje na igreja. Então, eu não ia dar tempo de eu chegar aqui a tempo de fazer a live ao meio-dia. Então, eu programei essa live para agora, às 15 horas. Desculpem a troca de horário, mas é que foi uma coisa que eu não podia deixar de ir. Tá bom, irmãos? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, capítulo 4. Gente, eu cheguei da igreja, eu estou estudando desde a hora que eu cheguei. Que maravilha a gente mergulhar na palavra. Como é maravilhoso. Então, vamos orar para dar início a essa live. Amém? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho, né? Tá tudo certinho. Glória a Deus. Vamos orar então para dar início à live. Pai querido, Pai de amor, glórias te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença. Gratidão, Senhor, por ter levantado, ter acordado. Gratidão pela vida, Senhor. Gratidão pela manhã maravilhosa que o Senhor me proporcionou, junto aos irmãos, junto ao meu pastor. Que manhã abençoada. Foi uma bênção, Pai. Abençoa a todos, Pai, que ali estiveram. Pai, obrigada por o Senhor derramar todos os dias as suas misericórdias em nossas vidas. Agora eu te peço, Paizinho, abençoa essa live, abençoa esse estudo, abençoa, Senhor, o que vai ser dito aqui, que tudo que eu falar seja orientado e dirigido por Ti, pelo Teu Santo Espírito, que nada fuja daquilo que está no Teu Evangelho. Me corrija, me abençoe, Senhor, me abençoe, que eu quero me tornar uma serva, eu sou uma serva tua e quero cada vez mais estar andando em conformidade com a tua palavra, te obedecendo, vivendo o processo da santidade, estudando a palavra, em oração. Me ajude, Senhor, a permanecer firme. Obrigada por esse alimento. Obrigada. Esteja aqui conosco, coloque o teu Santo Espírito nesse ambiente e em minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Então vamos começar lá no capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Então, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Jesus é colocado no lugar de prova, no deserto. Como acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes somos levados ao deserto, levados às provas, aos lugares, passamos por tribulações, Deus nos coloca num deserto. Mas, às vezes, esse deserto é porque lá na frente Ele vai nos dar grandes coisas. Então, às vezes, o deserto não é só porque Ele quer nos castigar, não. O deserto Deus só nos dá para passarmos ou para nos amadurecer, porque às vezes não é a hora de Ele nos abençoar, então Ele precisa primeiro nos amadurecer, ou Ele está preparando algo maravilhoso para a gente, mas a gente precisa antes passar pelo deserto, como Ele fez com Jesus. Continuando aqui. Sendo tentado pelo diabo. Então,
O Espírito Santo levou Jesus para o deserto por 40 dias. E lá ele foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: gente, muitas vezes, como eu falei, nós somos levados ao deserto por Deus. Porque eu creio que Ele está preparando grandes coisas para a gente. E aí aparece aqui o diabo, né? Então o diabo disse a Jesus. Quem que foi? Quem que tentou Jesus? O diabo. Nós também somos tentados. Nós também somos tentados pela nossa fé, pela nossa. Nós também somos tentados pela nossa fome. Olha aqui. Se você é filho de Deus, olha o que o diabo faz com Jesus. Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então aqui, olha, cada um é tentado por sua própria cobiça. Está lá em Tiago 1,14. Vamos ler. Tiago 1,14. Aqui, ó, eu ia separar, mas acabei não separando porque eu fui estudar mais um pouquinho. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado, vamos ler o contexto? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, às vezes, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vontade. E aí Jesus foi tentado. A primeira tentação, o diabo diz para Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. O que nós vemos nessa primeira tentação? O diabo diz para Jesus: faça para se tornar. Mande que esta pedra se transforme em pão. Se você é filho de Deus, faça para se tornar. Lá em Gênesis 3:1, Eva também foi tentada, está escrito. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então o diabo lá no Éden já tentou Eva, antes de tentar Jesus. Então a gente aprende que o que o diabo diz, faça para se tornar, é mentira. Porque Deus nos diz, faça como expressão de quem você é. Não faça nada para mostrar algo a alguém. Não faça nada. Tudo que você tentar fazer para provar que você é, ou para tentar se tornar alguém, para agora, não continua. Porque devemos fazer as coisas expressando quem somos. E somos filhos de Deus. E aqui me tocou muito esse texto. Eu vou dar um exemplo
um exemplo meu. Faça com expressão de quem você é. Não faça nada para tentar fazer. Você não tem que tentar fazer nada para provar nada a ninguém. Para provar quem você é. Ou para tentar se tornar alguém. Por exemplo, eu estou fazendo a live. Será que o povo vai gostar? Será que eu estou falando direito? Meu Deus, será que vão ter visualizações? Não, gente, eu não quero mais, eu não vou viver isso. Eu tenho que expressar o que eu sou. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me deu. Ele me deu a palavra, ele me deu o propósito de levar a palavra, a leitura para vocês. Eu tenho que fazer o meu melhor, sim, mas não tentar fazer algo que eu não sou para provar algo que eu não sou para ninguém. Então, isso que o diabo faz com a gente, faça para se tornar, não pode. A gente não pode deixar que isso contamine a nossa vida. A gente não pode querer fazer nada para tentar mostrar algo que a gente não é. A gente não pode fazer as coisas para tentar se tornar alguém. Eu não quero fazer isso para ganhar isso. Eu não quero. Eu quero fazer isso porque é o que eu sinto, o meu desejo, é a vontade do meu coração. Entenderam, gente? Então essa foi a primeira tentação do diabo, falando para o Senhor, faça para se tornar, mandando que ele tirasse a pedra, transformasse a pedra em pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, segunda tentação, eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Olha o que ele está dizendo para Jesus. Me adore para você conseguir as coisas. Me adore para você conseguir as coisas. E Jesus diz para ele, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então o diabo diz para Jesus, me adore para conseguir as coisas. E Deus diz, adoração é resposta a quem Deus é. Adoração não é para conseguir as coisas. Adoração é quase um reflexo de quando você conhece a Deus. Gente, quando a gente passa a conhecer verdadeiramente ao Senhor, a ter essa intimidade, a esse relacionamento com Deus, você passa a adorar Ele. Você o adora. Você o adora. Isso é adoração. Adoração não é moeda de troca. Adoração não é barganha. Adoração não é isso. Adoração é um reflexo de quando você conhece a Deus verdadeiramente. Aí você o adora em espírito. Você vive adorando o Senhor. É isso que é adoração. O diabo, mais uma vez, tenta Jesus, como ele faz comigo e com você. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, terceira tentação, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens, e a seu respeito para que o guardem. A seus anjos ele dará ordens, e a seu respeito para que os guardem. Gente,
A terceira tentação. O diabo diz para Jesus: diga a Deus a sua vontade e use o poder que Deus te deu para realizar a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia todinha, de ponta cabeça. Ele usou a Bíblia. Olha o trecho que ele usou aqui. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. Então aqui ele está falando: diga a Deus a sua vontade. Fala com Deus a sua vontade. Use o poder de Deus, a Bíblia, para realizar o que você quer. E aí Jesus responde ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele responde para o diabo. Deus diz: viva a vontade de Deus, não viva a sua vontade. Ele está dizendo para mim e para você: nós precisamos viver a vontade de Deus e não a nossa. Tentando fazer Deus, tentando usar Deus para fazer as nossas vontades. Eu vou dar um exemplo. Eu vou comprar isso aqui, vou parcelar em 30 vezes e o Senhor vai me abençoar a pagar. Eu vou ficar noiva, vou casar e o Senhor vai abençoar esse casamento. Está tudo errado. A gente não pode usar Deus para abençoar a gente nesse sentido. Nós temos que viver a vontade de Deus. Nós temos que viver o que Deus manda que nós façamos, não a nossa vontade. Enquanto eu e você colocarmos a nossa vontade na frente da vontade de Deus, a gente vai se machucar. A gente vai se dar mal. E eu tenho vários testemunhos para dar a vocês em relação a isso. Mas isso é para um outro estudo. Então a gente tem que ter atenção nas artimanhas, nas armadilhas que o diabo nos apresenta. Porque o diabo ele é astuto. O diabo conhece a palavra do Senhor. E ele vai usar de artimanhas no momento que você está fragilizado, no momento que você está um pouco distante de Deus, e vai fazer você cair nessa armadilha. Por isso a gente tem que se revestir da armadura do Senhor. Precisamos nos revestir da armadura do Senhor. Continuando no versículo 13. Tenho concluído todas as tentações. Tendo concluído, todas as tentações e não tendo êxito em nenhuma delas, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. Porque ele se afasta, mas ele volta. Ele se afasta, mas ele volta. É só ele encontrar uma brecha. Por isso precisamos nos revestir do poder de Deus, nos revestir da armadura do Senhor. E aí, no versículo 14, continua. Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiados por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele foi para Nazaré no sábado, entrou na sinagoga e abriu a palavra nessa leitura. Ele não abriu na leitura, essa leitura era do dia. Então ele tinha que ler essa leitura, que está lá em Isaías 61. É uma profecia. E aí Jesus leu a profecia, fechou o livro, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus faz? Jesus termina de ler a profecia, o livro que estava aberto, ele leu, senta-se e diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele está dizendo para aquele povo, porque tinha uma multidão, todos ali estavam na sinagoga, todos tinham olhos fixos nele. E ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o ungido do Senhor que veio para cumprir estas coisas. Gente, imagina a gente ouvir uma coisa dessa. Eu sou o Messias, eu sou o ungido do Senhor que veio para cumprir estas coisas. Então Jesus veio para quê? Para evangelizar os pobres, evangelizar todos, dar as boas novas. Os pobres não é só pobre financeiramente, todas as pessoas, sem exceções. Ele veio proclamar que existe libertação, ele veio dar restauração às vistas, porque nós somos cegos, então ele abre os nossos olhos. Ele veio libertar os oprimidos e ele veio inaugurar o ano aceitável do Senhor, que é o jubileu. E aí, o jubileu, gente, fala lá em Levítico 22. Não, Levítico 25. Fala sobre o jubileu. Vocês podem ir lá para ler sobre isso. O ano do descanso, versículo 25, e o ano do jubileu, todo o versículo 25 fala sobre o ano do jubileu. Vocês podem ir lá para ler, porque o capítulo é muito grande. Lá vocês têm toda a explicação. Eu vou tentar explicar mais ou menos. O jubileu ele acontecia a cada 50 anos. E o que acontecia nesse ano? Eles tinham que devolver as terras para os donos originais. Não podiam vender, eles tinham que devolver. Eles tinham que libertar os escravos e dar recursos para eles viverem, para eles sobreviverem no ano jubileu. Eles tinham que perdoar as dívidas. E aí, quando acontecia isso, eles perguntavam a Jesus por que eles tinham que fazer isso? Por que eles tinham que devolver as terras? Por que eles tinham que libertar os escravos? Por que eles tinham que perdoar as dívidas? E Jesus respondia:
Porque as terras, toda a terra era dele. E ele que nos deu. Então ele respondia para eles: porque toda a terra é minha e eu dei a vocês. Eles perguntavam: por que eu tenho que libertar os escravos? Porque eu libertei vocês. Lembra lá no Egito que ele libertou o povo? Ele libertou o povo. Por que ele tinha que perdoar as dívidas? Eles perguntavam a Deus: porque eu perdoei vocês. Então a gente aprende, Jesus nos ensina e fala para eles: não façam nada a fim de ganhar alguma coisa, porque eles já tinham ganho, Deus já tinha dado. Tudo que a gente tem é dado por Deus. Então a gente não tem que ficar fazendo as coisas para ganhar algo. Deus já nos deu, Deus é tão maravilhoso. E Deus disse isso para aquele povo. E disse mais: a partir de agora, vocês vão amar o seu próximo como eu amo vocês. Eles não tinham que obedecer o jubileu olhando para frente, porque a partir daquele momento, vocês vão viver a partir da cruz. Jesus, com o jubileu, ele veio inaugurar o jubileu eterno. O jubileu veio inaugurar o jubileu eterno. Tudo que você fizer, olhe para trás, porque Jesus fez tudo por você. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para trás, o quanto Jesus já nos abençoou. E Deus nos ensina, Jesus nos ensina sobre esse grande ensinamento que é o jubileu. E quando eles perguntam, né, por que eles deveriam fazer isso, a resposta de Jesus é olhar para o Evangelho, onde ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, a olhar para a cruz, a lembrar das misericórdias do Senhor. É isso que ele nos ensina. Continuando. Parei. Versículo 22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também à sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarapta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga ouviram estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. O que Jesus está nos ensinando, está nos dizendo aqui?
Ele estava lá, olha aqui o que o povo diz, não é esse o filho de José? O que a gente vê aqui? Familiaridade. O povo da terra dele não cria nele, não cria nele. Então, ele curou, lá em Israel ele não conseguia curar os leprosos. Ele não conseguia, como olha, ele não conseguia, olha, Elias, quando o céu se fechou, a fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva. Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Ele não foi enviado para Israel. Ninguém cria em Jesus, porque ele era filho do carpinteiro, ele era filho de José. Ah, Jesus foi criado com a gente. Como pode? Como pode isso acontecer? E isso acontece com a gente. Isso acontece. Familiaridade. Familiaridade. Gera incredulidade. É quando a coisa vira comum. Então, às vezes, o que eu falo para um familiar meu, para uma pessoa que convive muito comigo, é tão familiar que a pessoa não liga, a pessoa não dá ouvidos. Entende o que eu estou querendo dizer? E é porque a familiaridade se torna comum. Você se torna familiar àquela pessoa te conhece, mas o que você fala, ela não dá credibilidade. Então, o que Jesus fez? Ele não foi curar ninguém em Israel, ele foi curar as pessoas de fora. Então, nós aprendemos sobre a familiaridade e aprendemos sobre intimidade. O que é intimidade? Intimidade gera fé, familiaridade gera incredulidade. O que a gente quer? O que a gente tem com o Senhor? Familiaridade? Nós conhecemos porque ouvimos falar ou a gente quer ter intimidade? A gente quer se tornar íntimo do Senhor. A gente quer estar perto de Deus. O que a gente prefere? Conhecer Deus apenas por ouvir falar? Ou conhecer Deus porque temos intimidade com Ele? Somos íntimos dele, temos um relacionamento com Ele. Intimidade gera fé e familiaridade te afasta de Deus. Continuando. Versículo 31. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Gente, a autoridade, ela vem daquilo
Ela vem quando aquilo que eu falo é o que eu vivo. Eu estou aprendendo tanto, gente, que vocês não têm ideia. Como está me edificando esse estudo. Para mim ter autoridade no que eu falo, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Aquilo que eu vivo, eu tenho que viver. Então, a autoridade vem quando aquilo que eu falo é o que eu vivo. Não adianta eu ter palavra bonita, não adianta eu chegar aqui na frente do celular, falar um monte de coisa bonita e não viver isso. E não viver isso. E a gente tem que aprender a viver aquilo que a gente fala, para a gente ter autoridade sobre as coisas. E aí Jesus continua. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos. Desculpa, gente, continuando no versículo 38. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, Pedro. Simão aqui é Pedro. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Então, gente, Jesus, ele tem autoridade sobre os demônios. A gente não tem que ter medo dos demônios. A gente tem que ter autoridade sobre os demônios. Jesus, ele tem autoridade sobre os doentes. Ele cura as pessoas. Então, a gente precisa ter autoridade sobre o que nós falamos, sobre o que nós fazemos, mas para isso a gente precisa viver aquilo que falamos. Nós precisamos, sim. Ela vem, a autoridade só nos é dada quando aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Essa é a autoridade que nos é dada, quando aquilo que eu falo é o que eu vivo. Aí eu tenho autoridade para falar alguma coisa. Então não adianta eu falar aquilo que eu não vivo, que eu não adianta. Então, Deus não abençoa, não é assim que funciona. No mundo espiritual, a gente tem sim que ser obediente e tem que viver aquilo que falamos para ter autoridade. E não precisamos ter medo do diabo. Não precisamos, porque Deus tem autoridade sobre o diabo. Nós somos filhos de Deus. Continuando. Versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Aqui, Jesus está falando, imagina, a gente está numa casa de oração e aí começam as pessoas daquela rua a virem. Aí começa a haver um avivamento. Muita gente começa a vir orar e as pessoas começam a ser curadas. E aí as pessoas do bairro começam a ir e a ficar na frente da casa. E aí o poder é tão grande. E aí começam a vir as pessoas da cidade, começam a ir para aquela casa e a redondeza começa. Isso é um avivamento. Isso acontece um avivamento. E aí, gente, Jesus abandona o avivamento no meio para passar um tempo a sós com o Pai.
Jesus abandona o avivamento para passar um momento a sós com o Pai. Olha o que diz aqui no versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Gente, que tremendo. Jesus, ele largou a multidão para ficar sós com o Pai, para ter um momento de solitude com o Pai. E só tem um jeito, gente. O que eu aprendi aqui nesse texto é que só tem um jeito desse avivamento ele não acabar. É quando a fonte da sua vida não é o avivamento, e sim o próprio Deus. Não é quando você foca nas curas, nos milagres, e esquece do Pai, acaba o avivamento. E Jesus saiu do avivamento para orar, para estar com o Pai. Então o foco de Jesus era o Pai. E esse tem que ser o nosso foco. Quando a fonte da nossa vida não é Deus, não vai dar certo. A fonte tem que ser vinda de Deus, o Espírito Santo tem que encher, a gente tem que ter esses momentos para que o avivamento não se esfrie, não apague. É buscar o próprio Deus. Então a grande maravilha, o grande ensinamento que eu tiro desse capítulo é que nós podemos, glória a Deus, ter acesso ao Pai. Nós podemos ter acesso ao Pai entrando no nosso quarto e falando com Ele, nos debruçando aos pés dele, tendo intimidade com Ele. Glória a Deus por nós termos acesso ao Pai. Então é isso que eu aprendo nesse capítulo. Que nós temos, nós só tem, que a grande maravilha é isso, é a gente ter esse acesso ao Pai. Podemos estar na presença do Pai, termos intimidade com o Pai. Como é importante, gente. E aí, terminando aqui, eu, como sempre, faço um resuminho sobre o estudo. E aí diz assim, olha, o que nós aprendemos nesse capítulo 4? Lucas descreve eventos significativos no início do ministério de Jesus. Esse capítulo destaca a tentação de Jesus no deserto, o início do seu ministério de ensino e cura e a sua rejeição em sua cidade natal. Lembra que eu falei da familiaridade? Também nos ensina que nos mostra aqui, a tentação no deserto. Após o seu batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, que leva ele para o deserto. Também falei sobre isso. O deserto, às vezes, que passamos na nossa vida, as lutas, os vales, as coisas que atravessamos, às vezes passamos pelo deserto. Às vezes o deserto é para nos amadurecer. O deserto não é dado para a gente, é o diabo. Nossa, o diabo tá vendo o que eu estou passando, tá. Não, às vezes o próprio Deus permite que passamos por todas as provações para que amadurecemos.
ou para que nos preparemos para nos dar a bênção. Ainda não é chegada a hora, porque estamos imaturos. Então, Ele está preparando o caminho, Ele está preparando a nossa vida para que a bênção seja dada. E olha o que Deus faz com Jesus. Olha o que acontece, leva ele, o Espírito Santo leva ele para o deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. Então ele é tentado pelo diabo. O diabo apresenta 3 tentações a Jesus: a transformar a pedra em pão para saciar a sua fome, a adorar o diabo em troca de poder e a testar a proteção de Deus saltando do alto do pináculo. E em cada caso, Jesus responde com citações da Escritura. Esse episódio destaca a humanidade de Jesus, o seu compromisso em cumprir a vontade de Deus, sem sucumbir o fascínio do poder mundano ou ao conforto pessoal. Olha isso. Este episódio destaca a humanidade de Jesus e seu compromisso em cumprir a vontade de Deus sem sucumbir ao fascínio do poder mundano ou ao conforto pessoal. A sua confiança nas Escrituras como defesa contra a tentação demonstra a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus nas batalhas espirituais. Gente, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu era assim. Eu queria assistir culto. Eu queria assistir culto. À noite eu deitava, eu ficava até 3 horas da manhã buscando lá cultos, claro, gente, com pastores que a gente pode assistir, né? Cultos que a gente sabe que vão edificar a nossa vida. Mas aí eu ouvi um pregador falar assim: não assista pregações. Aquilo me deixou encasquetada. Como assim? Um pastor falar para a ovelha: não assista pregações. E aí eu fui ouvir o que ele queria explicar com aquilo. E sabe o que eu aprendi? Sabe o que ele me disse? Gente, quando a gente escuta uma pregação, quando a gente escuta um homem de Deus pregando lá no altar, se a gente não tiver conhecimento das Escrituras, com que autoridade a gente vai poder saber se está certo ou está errado o que ele está falando? Porque se a gente vai para a igreja assistir o culto de domingo para ouvir a pregação do pastor apenas, a gente está se alimentando de leite, como um novo convertido. A gente ainda não está comendo o alimento sólido. Sabe por quê, gente? Porque está vindo tudo mastigado para a gente. A palavra que o pastor está nos dando está mastigada. E você não tem autoridade para dizer aquilo ali está certo, aquilo ali está errado. A gente tem que ouvir a palavra, e se a gente titubear naquilo que o pastor falou, a gente tem que vir nas Escrituras, saber onde procurar. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras, ter conhecimento do contexto, do texto, para poder ouvir o que o pastor está falando e concordar ou não com ele. Porque se a gente vai para a igreja e só vai para ouvir, a gente está se alimentando do leite que o pastor está dando. Porque quem correu atrás, quem buscou conhecimento, quem catucou lá a palavra para nos explicar detalhadamente, foi ele, não foi a gente. A gente está pegando tudo mastigado. Então a gente precisa se interessar na leitura da palavra. A gente precisa buscar pessoas com mais conhecimento que a gente para nos ensinar. Eu estou aprendendo todo dia lendo a palavra. Cada capítulo que eu leio,
eu absorvo algo que eu estou aprendendo, porque é muito gratificante, é maravilhoso. Então a gente precisa, como diz aqui, nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Aqui diz, ó, a sua confiança nas Escrituras como defesa contra a tentação demonstra a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus nas batalhas espirituais. A gente precisa conhecer. O ministério do ensino e cura de Jesus, lá no capítulo de Lucas 4, versículo 14 a 30, Jesus retorna ao deserto da Galileia, para a Galileia, onde começa a ensinar nas sinagogas e a obter reconhecimento por sua sabedoria e poder milagroso. Em Nazaré, sua cidade natal, ele leu o rolo de Isaías na sinagoga, declarando que a Escritura se cumpre nele. Ele é ungido, que traz boas novas, libertação e cura. No entanto, o povo de Nazaré o rejeita. E Jesus salienta que os profetas são frequentemente rejeitados nas suas próprias cidades. Essa seção revela a missão de Jesus com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e seu papel como aquele que traz a salvação e a cura. Também prenuncia a tensão e a rejeição que Jesus enfrentará ao longo do seu ministério. Então, este episódio ele sublinha a autoridade divina de Jesus sobre todos os domínios, incluindo o domínio espiritual, e a sua capacidade de libertar as pessoas da escravidão. A cura e o ministério. O capítulo termina com relatos de Jesus, curando vários indivíduos com diferentes doenças. Ele também continua a pregar e ensinar em toda a região. Seu ministério de cura demonstra sua compaixão por aqueles que estão sofrendo e seu desejo de trazer integridade aos indivíduos, tanto física quanto espiritualmente. Gente, o livro de Lucas está sendo um grande aprendizado na minha vida. O capítulo 5 é tremendo, gente. Eu já estou doida para falar do capítulo 5. Então, gente, o resumo desse capítulo é os primeiros estágios do ministério de Jesus. Ele destaca a sua vitória sobre a tentação no deserto, e é isso que a gente tem que fazer, nos revestir da armadura de Deus para não deixar sermos tentados por nada, porque a gente é tentado, como eu disse, pelas nossas vontades. A gente é tentado, como está lá em Tiago, a gente está tentado, olha, a gente é tentado pela nossa própria cobiça, pelas nossas vontades. E a gente deixa as nossas vontades falarem mais alto. Está aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quando esta o atrai e o seduz. E a gente é tentado e a gente só faz besteira, porque a gente dá vazão às nossas vontades. Então, se Jesus foi tentado, nós vamos ser tentados sempre. Então, a gente tem que dar vestido da armadura de Deus, em oração e firmes na palavra. É isso que a gente tem que viver, a palavra. A gente tem que comer a palavra, se alimentar da palavra.
Porque as pessoas que nos conhecem, que têm familiaridade com a gente, vê lá, Jesus, ele foi rejeitado pelo povo dele porque ele era filho de José, o carpinteiro, e as pessoas diziam, quem é esse que fala tanta coisa? Ninguém levava fé em Jesus, porque existia familiaridade, e Jesus curava pessoas de fora. Jesus curou lá o paralítico, aqui, olha, estou no versículo 4, já estou querendo ler o capítulo 5. Está aqui, ó. Jesus curou leprosos, haviam vários leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado. Gente, leproso ninguém podia tocar. E Jesus purificou, mandou Eliseu ir lá e purificar Naamã, o sírio. Na cidade de Israel, ele não conseguiu purificar ninguém. Então a gente não pode se tornar familiar, a gente tem que se tornar íntimo de Deus. Você quer o quê? Se tornar familiar de Deus? Se deixar, eu conheço Deus pelo que eu estou vendo aqui, não pelo que eu estou estudando, conhecendo. Cadê, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com o problema da familiarização. A familiarização nos afasta de Deus, e a intimidade nos aproxima com Ele. E para a gente ter autoridade sobre as coisas que a gente fala, a gente precisa viver tudo que a gente fala. Não adianta só falar, a gente tem que viver, colocar em prática. E é isso, gente. O estudo foi tremendo, foi maravilhoso. E eu terminei aqui, né? A narrativa. Eu fiz um esboço e agora eu falei o que eu expus aqui. Então Jesus, assim como Adão, que lá em Gênesis 3:6, foi experimentado nas 3 áreas do apetite físico, da ambição temporal e do alcance espiritual, para que fosse provado competente em sua missão. Onde o primeiro homem falhou, ele triunfou. Adão falhou, mas Jesus vai triunfar. Ele triunfou, né? Ele morreu na cruz por mim e por você. E é isso, gente. Vamos comer essa palavra aqui. Vamos estudar a palavra. Não se deixe ser alimentado só no domingo na igreja. Não deixe. Quando eu escutei isso, eu fiquei encantada. E eu estou levando isso para a minha vida. Eu não posso me alimentar pelo que o pastor prega no domingo. Se eu não tiver conhecimento das Escrituras, como é que eu vou saber se ele está falando o que realmente é certo? Se ele está falando o que está na palavra? A gente tem que ter esse hábito de conhecer a palavra, de poder ouvir a palavra, confrontar a palavra. Não está certo isso aí não. Eu vou chegar em casa e eu vou conferir. Não adianta a gente ir para a igreja ouvir e só. A gente tem que se aprofundar nas Escrituras. Isso que eu ouvi foi tremendo. E estou levando para mim. Eu encarnei isso na minha vida. Eu não quero tomar mais leitinho. Eu quero comer a Bíblia. Eu quero me alimentar daquilo que é sólido. Porque o pastor,
Se ele está te dando o leitinho, você tem que ir para casa e catucar a Bíblia, e tentar entender tudo que você está lendo. É por isso que eu sou contra, gente. Eu sou contra. Não sou contra as pessoas que fazem, mas eu sou contra a esses planos de leitura que você lê a Bíblia em 90 dias. Você lê a Bíblia em um ano. Gente, leitura da Bíblia é no seu tempo. Leitura da Bíblia é você ler capítulo por capítulo e entender cada versículo. Não é você ler como um livro, passar página por página e não saber o que você leu. Então, quando as pessoas digam, eu li a Bíblia em 3 meses, me fala da Bíblia. Me fala da Bíblia. Porque não é possível que a pessoa vá entender tudo que ela leu em 90 dias. Eu sou contra a esse tipo de leitura. A leitura ela tem que ser feita no seu tempo. No seu tempo. Eu estou fazendo a leitura do Novo Testamento. Eu estou aprendendo, já estou no livro de Lucas. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 5. Eu já aprendi desde lá de Mateus até Lucas capítulo 4, como Deus tem falado comigo. Você tem que estar aberto para isso, você tem que querer aprender. Você tem que se dispor a isso. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, que Deus nos dê espírito de obediência, que Deus nos dê mansidão, que Deus nos dê domínio próprio, que nós tenhamos autoridade ao falar as coisas, autoridade ao profetizar alguma coisa, que nós possamos viver tudo aquilo que nós falamos, que nós profetizamos. Não adianta a gente chegar aqui, falar um monte de coisa e agir totalmente diferente. Não é fácil, não é fácil. Às vezes a carne fala muito alto, mas a gente tem que matar a carne. E é isso, gente. Foi maravilhoso esse estudo. Amanhã eu vou deixar aqui o horário que eu vou fazer a live, porque amanhã a minha agenda está lotada na igreja de manhã, tem o MCM à tarde, tem o culto à noite. Então eu vou tirar um horário, assim que eu chegar da igreja, eu chego meio-dia, meio-dia e meio, eu entro e faço logo a live com vocês, tá bom? Então se eu me atrasar um pouco, eu vou vir, eu vou fazer. Esse é um propósito que eu tenho com o Senhor e eu não vou deixar de fazer, não. Eu vou fazer. Tá bom, gente? Então vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Gratidão por esse estudo. Gratidão por tanto ensinamento. Gratidão porque o Senhor falou o meu coração. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada porque como é bom conhecer mais de Ti. Como é bom aprender tudo que está aqui nas Escrituras. Como é bom entender versículo por versículo. E como é bom, Senhor, aprender que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente fala. Me torna, Senhor, uma mulher mais mansa. Me torna uma mulher cheia do Teu Espírito, Pai amado. Me torna uma mulher com domínio próprio, com controle nas minhas falas. Que eu tenha mansidão ao falar, que eu tenha domínio próprio ao falar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser imitadores de Ti. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos cada dia a santidade, a viver a santidade.
a te obedecer, Senhor. Obrigada por esse dia maravilhoso que eu tive. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Às vezes nem palavras eu tenho, mas o Senhor conhece o meu coração. Ele queima de amor por ti, Pai. Queima. Que o Senhor tenha acendido essa chama no coração dos meus irmãos. Essa vontade, essa sede de te buscar. Porque só o Senhor é a vida, é a verdade, é o caminho. Ninguém mais, Senhor. Como eu sou feliz, como eu sou feliz, como eu sou abençoada. Obrigada, Pai querido. Obrigada. Abençoa os irmãos que aqui estão, que tiraram a tarde do seu sábado para estar junto comigo, assistindo essa live. Abençoa todos eles, Pai querido. Abençoa. Leva amor, cura, libertação. Abençoa a sua família, seus filhos, o seu trabalho. Dê autoridade a eles, Senhor. Que eles sejam pessoas corajosas, que levem a tua palavra, que falem do teu amor a outras pessoas, que falem no seu trabalho, que falem na rua, que falem nas lojas, aonde eles tiverem abertura para falar do teu grande amor, que eles falem, que eles consigam colocar em seu coração, levar para o seu coração todos esses ensinamentos, que não fiquem só no conhecimento intelectual, que não fiquem só na nossa memória, mas que fiquem no nosso coração e que levemos isso nas nossas atitudes, que apliquemos todos esses ensinamentos nas nossas atitudes. É o que eu te peço, Pai amado. Abençoa o restante do nosso dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Não deixem de dar um pulinho lá no canal do YouTube. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que eu possa alcançar outras pessoas. Eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A gente precisa ganhar pessoas para Deus, a gente precisa levar o Evangelho àqueles que estão sedentos de ouvir a palavra. Porque eu tenho sede de ouvir a palavra, e tem muita gente com muita sede de ouvir a palavra. Então, deixa lá sua curtida, seu comentário, se inscreve no meu canal, tá bom? É um pedido que eu faço a vocês, eles vão me ajudar muito, para que o canal continue no ar, e para que eu possa fazer o vídeo ao vivo por lá, porque o YouTube ele tem regras, e para que eu possa fazer ao vivo eu tenho que ter uma quantidade mínima de inscritos, e eu não tenho ainda. Mas em nome de Jesus eu vou ter, para que eu alcance bastante gente, para falar do amor de Deus. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui, falar o nome de vocês, porque Júnior, boa tarde, Júnior. Deus abençoe. A Pati, Deus abençoe. Beatriz, Deus abençoe. Deus abençoe. Silva, Deus abençoe. Janice, Deus abençoe. Que bom, gente, que tem vocês aqui na minha live. É muito bom estar com vocês aqui. Tá bom? E Jesus com a gente, né? Ele está sempre com a gente. Então, até amanhã.
se Deus quiser, se assim Ele permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.